Neste dia 5 de outubro, nós estaremos celebrando o 27º domingo do tempo comum. Leituras maravilhosas, vamos procurar refletir um pouco, colocar na nossa vida, colocar também na realidade que nós vivemos, na nossa sociedade, procurar descobrir através da liturgia e da reflexão desta palavra, o próprio Deus que quer falar conosco. E na liturgia nós nos encontrarmos com esse Deus que quer falar conosco e fala conosco através da sua palavra, através do nosso encontro enquanto comunidade de irmãos e irmãs. A primeira leitura desse domingo, ela é tirada da profecia de Abacuque. Diz assim: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Uma leitura delicada, difícil de ser proclamada. Então, é importante que o leitor, vocês coordenadores, orientem os leitores para ouvirem a forma que eu estou lendo, ouvirem várias vezes, lerem várias vezes, perceberem. As pontuações são pontuações muito diversas, de interrogação, de 2 pontos, de vírgula, de ponto final, necessária para que a pessoa possa perceber a mensagem que está sendo proclamada. Então, muito importante. E o conteúdo, o profeta está aqui clamando, dá para perceber um tempo de dor, de sofrimento, e está clamando a Deus, está dialogando com Deus, conversando com Deus, quase que brigando com Deus. O que está acontecendo? Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Ele já cansou de rezar, já cansou de pedir e não está vindo, não está percebendo a presença de Deus na sua vida. Parece que Deus está demorando a agir na sua vida. Por isso ele está quase que ali num desespero e Deus pede a ele que tenha paciência e que tenha fé. Na base de tudo aqui está ter fé, acreditar que Deus não abandonou, que Deus está escutando, mas que a gente tem que saber esperar a demora de Deus. Deus sabe a hora certa, a gente até tem o costume de dizer, Deus é que sabe a hora certa de todas as coisas. E é isso mesmo. Então, atrás dessa leitura, o profeta também com certeza está nos dizendo isso. Deus sabe a hora certa de todas as coisas. É preciso ter fé, é preciso confiar. E não somos nós que vamos mandar em Deus, Tem gente que acha que pode mandar em Deus. Vai fazer, eu estou pedindo, é isso, eu quero, é agora. Não, Deus sabe a hora. Então, quem tem fé não entra em desespero, porque confia que Deus sabe a hora de agir. Tudo está nas mãos dele. Então, fazemos a nossa parte, fazemos a nossa oração, falamos com Deus, conversamos, rezamos e aguardamos, porque Deus é que sabe a hora de agir. Essa é a atitude de uma pessoa de fé. Olha o que Jesus faz, O tempo todo ele confiando no Pai. Pai, até na hora da morte, na cruz, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Por quê? Porque confia que Deus não iria deixá-lo na morte. Então, assim, a primeira leitura, a profecia de Abacuque. O salmo de hoje, o salmo 95, 94, o refrão: Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva.
Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. A igreja reza todos os dias este salmo, especialmente ali antes da oração da manhã, no momento da oração da manhã. Então, colocando a sua confiança no Senhor e pedindo que a gente não feche o coração, mesmo que tenha desafios e dificuldades a serem enfrentadas, que todos os dias o Senhor possa abrir o nosso coração para que a gente possa ter coragem de enfrentar os desafios dessa vida. Possamos ouvir a voz de Deus e não fechar o coração. A segunda leitura desse domingo é a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Diz assim: Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Linda leitura, né? Na mesma linha da fé, aqui agora é Paulo que exorta Timóteo. Paulo tinha catequizado Timóteo, deixou ele lá na comunidade, fez os sacramentos com ele, inclusive ordenou ele, né? Ele colocou ele como responsável lá daquela comunidade. E aqui está falando com ele. A impressão que dá, lendo o texto, é que ele devia estar numa certa crise de fé. Jovem, ainda iniciando o seu trabalho na comunidade, percebendo as dificuldades na comunidade, começou a ficar meio triste, meio tímido, não é? Como todos nós, às vezes passa momentos difíceis, você pensa que as coisas são de um jeito, ou serão de um jeito, de repente elas mudam, e é necessário fé para acreditar que Deus está com você para você continuar. E São Paulo, então, com certeza alguém da comunidade deve ter reportado, falado com Timóteo, com Paulo, sobre a situação de Timóteo. Estou vendo que ele está meio triste, você está meio devagar, alguma coisa está acontecendo, parece que está fracassando na fé. Com certeza chegou alguma conversa nos ouvidos de Paulo, Paulo sendo já bem mais velho, já estava passando pela prisão, já por causa do Evangelho, tinha enfrentado tantas dificuldades no ser missionário, não é? Levando o nome de Jesus. E aí Paulo fala para Timóteo: caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Linda, linda. Nessa fase que nós estamos passando, pós-pandemia especialmente, a gente percebe uma crise de fé muito grande, pessoas confusas, pessoas mudando de religião para lá, para cá, largando a religião, às vezes mudando de religião, mas sem rumo, sem sentido para a vida, porque falta, na verdade, fé. A pessoa quer ver para crer, eu tenho que sentir, eu tenho que ver, senão eu não acredito, parece que Deus está tão longe, uma fraqueza de fé enorme. Precisamos escutar nesse final de semana, com muito carinho, abrir bem os ouvidos. Olha o que o Salmo diz, né? Não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus, abrir o coração, abrir os ouvidos, abrir a mente, escutar São Paulo dizendo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste
pela imposição das minhas mãos, ou que cada um de nós deve escutar, Senhor, e abrir o espaço em oração mesmo, Senhor. Abre meus ouvidos e o meu coração, que eu possa reavivar aquela chama que eu recebi no dia do meu batismo, no dia da minha crisma. Recebemos o batismo, não é? Naquele dia recebemos também o Espírito Santo, que foi confirmado depois na nossa crisma. Então, nesse final de semana, clamar ao Senhor que faça reacender essa chama que um dia nós recebemos. E todos nós estamos precisando, as comunidades estão precisando muito, a igreja como um todo está precisando, o mundo está precisando. São guerras, são desafios, falta de fé muito grande, dá a impressão que Deus está longe, não é? Então, clamar ao Senhor, olhe por nós, que a gente possa tomar posse dessa presença de Deus que está na nossa vida e receber novo ânimo para as nossas atividades, para a nossa evangelização. E o Evangelho de Lucas 17 diz assim: naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho casa perfeitamente, né? Uma aliança entre a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura de hoje, não é? Então, nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. A fé estava mais fraca do que um grão de mostarda, né? Jesus disse: se tivesse fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenininha, você poderia ter poder de falar com esse pé, né? Arranca-te, né? Uma planta, né? Essa amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar e ela vos obedeceria. Para poder dizer, se tivesse fé, você conseguiria coisas que pareciam impossíveis. Então, nesse final de semana, mais uma vez, clamar ao Senhor que aumente a nossa fé, que cuide de nós, que não permita que a gente desanime diante das dificuldades. Jesus é sempre o modelo. Ele estava firme lá quando o vento estava forte de um lado, de outro, ele estava lá firme. Quando a barca parecia que ia afundar, os discípulos desesperados, ele estava lá firme. Na cruz, naquele momento difícil ali, parecia que Deus tinha abandonado, o Pai tinha abandonado, ele estava lá firme. Em tuas mãos te entrego a minha vida. Não, nunca ele desanimou. Como a mãe dele também, o tempo todo, em todos os momentos, desde que recebeu a notícia que seria a mãe do Salvador, ela disse: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E a vida toda foi de desafios e sofrimentos e dificuldades até a hora da morte do filho lá na cruz. Ela estava lá no pé da cruz, na ressurreição também ela estava lá, firme na fé, e hoje nós cremos que ela está com ele também no céu. Então, em primeiro lugar, Jesus é modelo para a nossa fé, da gente não desanimar nunca. Os personagens do Antigo Testamento também, todos nos inspiram na fé. Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés que conduziu o povo, né, em direção à terra prometida. Hoje, o profeta Abacuque falando para nós também a respeito da firmeza na fé, mesmo nas horas difíceis, não é? Então, somos convidados a permanecermos firmes na fé. E hoje acho que a boa notícia que a gente podia guardar no coração e poderia inspirar os cânticos, poderia inspirar a nossa oração
dessa semana, a partir de domingo, é o seguinte: quem se entrega a Deus com fé e confiança faz coisa que outros não fazem e que ele mesmo não se julgava capaz de fazer. Então, quem tem fé faz coisa que você mesmo percebe que não é você que está fazendo, você não teria condição de fazer. Mas como é que você conseguiu fazer tudo isso? Não era eu, é o próprio Deus fazendo em mim, não é? Chegar naquela consciência de Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É minha fé que fez acontecer tudo isso, não é? Então, quem se entrega a Deus com fé e confiança faz coisa que outros não fazem e o que ele mesmo não se julgava capaz de fazer. Então, abrir espaço com fé. Às vezes a gente se sente fraco, pequeno, humanamente fraco, não consegue fazer. Põe na mão de Deus para que ele faça. Tenha fé que ele está agindo em você, que ele está agindo no mundo. Deus nos abençoe e nos guarde. Cantemos essa vitória, cantemos essa fé. Levemos nosso povo cada vez mais a perceber a presença de Deus em suas vidas. Senhor, aumenta a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!